Do alto da roda gigante de Balneário Camboriú, eu recebo pessoas de diferentes ideias, personalidades e profissões. E é justamente isso que torna cada episódio único. O papo hoje vai ser sobre relacionamento. Você tem um bom relacionamento? Ou esse relacionamento está meio disfuncional? Você quer ter um bom relacionamento e está solteiro? Então é aqui que você tem que ficar. Pode subir comigo e com a Amanda. E prazer em recebê-la. Obrigada, Patrícia. Bom que deu esse time certinho de Joinville e Balneário Camboriú. Joinville, Balneário, sol, pôr do sol, que é super romântico, não é? Amanda, fala um pouquinho da tua profissão, da tua atuação. Bom, Patrícia, eu treinei pessoas há mais de 20 anos, toda a minha história. E eu percebi, quando eu treinava pessoas para atender pessoas muito exigentes, eu percebia que elas precisavam ter uma qualidade de vida, para dar um bom atendimento, para vender bem, para se relacionar bem. E eu comecei a treinar essas pessoas na própria vida delas. E um dos fatores que mais deixa a vida balançada é o relacionamento amoroso. Então, o que acontece? Nesse decorrer da minha trajetória, eu passava muito mais tempo sentada tomando um café com as pessoas, ajudando elas no dia a dia, a organizar a vida, equilibrar a questão financeira, saúde, relacionamento. E chegou um dia que me falaram assim: Amanda, tu precisa trabalhar com isso, tu tá mais tempo em café com pessoas do que na tua própria loja, tinha bistrô. Então, Vestida por um Café, ele veio essa junção, né, do bistrô, da loja e dos momentos de café que eu tava com as pessoas. Então, foi aí que eu comecei a me formar mais para eu poder ter autoridade, porque os meus treinamentos sempre eram para desenvolvimento de pessoas. Então, eu comecei a me especializar mais na parte de psicologia, de psicanálise, de análise comportamental, para poder, de fato, entrar na vida das pessoas e ajudar elas a terem uma vida que elas desejam viver. Porque hoje em dia eu sinto muito que as pessoas não gostam de viver a vida que elas têm. Então, a minha missão é essa, é fazer com que a pessoa goste de viver a vida que ela tem. E uma das bases disso é o amor. Sítio, mas vou sair daqui hoje pronta para o nosso relacionamento. Tá com cor do amor, até nas unhas, todas. Toda preparada para o amor. Essa questão, né? Você falou sobre o equilíbrio de um bom relacionamento e realmente afeta todas as outras áreas, né? É muito comum você ver uma pessoa que tem um bom rendimento no trabalho, às vezes assim, ó, alguém que nos presta serviço. Você, sei lá, vamos citar a personal trainer, né? Você vai e seu personal trainer, o que já aconteceu comigo, que sou personal. E de repente aquele personal cai o rendimento, ele não está te atendendo bem, ele já não. Você vai perceber o que está acontecendo? Está no auge de uma separação, ou está no auge de uma crise no relacionamento. Então, assim, é impressionante como desequilíbrio em um relacionamento, seja um namoro ou seja um casamento, afeta todas as outras áreas da vida. Tem como blindar isso, falar, não, o que acontece no meu relacionamento fica lá e meu trabalho. Ou não, Amanda, não tem como. Fazendo terapia tem. Não, Não, mas vamos lá. porque minha dúvida é essa, se é uma fraqueza, não, é uma fraqueza porque ela não consegue separar o relacionamento dela de outras questões, ou é realmente muito difícil equilibrar isso com um relacionamento disfuncional? Então, Patrícia, agora a gente chega num ponto que é divisor e que é onde tem os atritos do relacionamento. São perfis de pessoas. Gente. Tem pessoas que deslancham muito na vida profissional, não importa o relacionamento, porque elas não, desde a infância delas, elas não aprenderam a depender de outros para estar bem. Normalmente são aquelas pessoas que você manda uma mensagem e demora para responder, que dá aquele sumiço repentino, que vai embora e parece que a pessoa não tem nenhum sentimento por você. Nossa, acho que eu me tornei essa pessoa. Pode ser, porque no decorrer da nossa vida, dependendo dos traumas, das situações, a gente pode sim desenvolver. Isso se chama teoria do apego. Porque quando a gente nasce, para a sobrevivência, a gente precisa criar um vínculo. O olhar do bebê, ele reflete muito a regulação emocional, o olhar para o cuidador. Então, quando o bebê
ele chora, ele está querendo chamar a atenção. Ele está provando se esse choro chama a atenção para a sobrevivência dele. Certo. E quando ele tem apenas uma sobrevivência de cuidado básico, que é a alimentação, fralda, cuidados básicos, assim, né? Ele começa a entender que o gritar, se mostrar, não é seguro. Ele não vai ter quando ele grita, ele não vai ter afeto quando ele grita. Então ele começa a falar assim, opa, eu preciso ficar aqui, quieto, porque daí vão me cuidar. E ao contrário, já outros cuidadores, eles estão mais presentes, eles dão muita atenção, muito carinho, muito cuidado, e aí de repente eles estão ocupados, eles não podem dar, mas eles dão afeto, cuidado, tudo que a criança quer, e de repente tem dias que eles não dão. Essa criança, ela entende assim, eu preciso gritar, espernear, para eu receber afeto, porque para me ser visto. Então a minha sobrevivência, eu preciso ter. A outra sobrevivência é eu preciso ficar quieto para sobreviver. Então depende muito dos cuidadores que a gente teve na nossa infância. E na fase adulta, o que acontece? Que é o que a gente está sofrendo hoje, né? Acontece exatamente isso, que quando aquele bebê entendeu que ele não pode chamar a atenção, porque quando criança, é aqueles pais que falam assim, ó, não chora. Você tem que, como é que pode falar? Você tem que resolver seus problemas. Pra que chorar? Engole o choro. Vai lá, faz. E não ensina como. Não, a criança, ela cria um mundo, o mundo dela, que ela fala assim, bom, eu tenho que me virar sozinha, eu não posso depender de ninguém. Porque cada vez que eu preciso, Então, feio. eu sou Regina. Entendi. Entendeu? Ou seja, tudo que a gente vivencia hoje, um relacionamento amoroso mesmo, não vamos nem falar de relacionamento profissional ou outros relacionamentos. Mas isso reflete num profissional. Depois a gente vai conversar sobre isso. Não tem como separar, né? Tudo que a gente vivencia, tudo que eu vivencio hoje num relacionamento amoroso, a raiz está lá, a raiz na minha infância, na minha primeira infância. Então, o pai hoje, a mãe hoje, que tem esta informação, então há muito, porque assim, convenhamos que uma pessoa nascida há 50 anos atrás, nossos pais não tinham essa informação. No entanto, então quando a ignorância é uma bênção, né? Porque a gente nem pode castigar quem não sabe. Mas, no entanto, hoje, com todas essas ferramentas, os pais hoje têm responsabilidade afetiva com o relacionamento dos seus filhos serem bem-sucedidos lá na frente ou não. Eles têm. Caraca. Eles têm. E é assim, né, Patrícia, não é que a gente entende que a gente não tem tempo, 100% do tempo, para dar toda aquela atenção que a gente gostaria, mas é o como eu vou expressar isso para a criança. Entendi. Porque o nosso, se você for analisar, né, nossa parte ancestral, né, a gente vinha de comunidades para sobrevivência. Sim. Se você ficava afastado, você corria o risco de morrer, de não se alimentar, de ser atacado. Então, o ser humano, por natureza, ele precisa do vínculo, ele precisa do relacionamento, ele precisa da vida social. As pessoas até, inclusive, que falam assim, eu não preciso de ninguém, eu gosto da minha vida, isso é muito pontual e particular, porque ela sofre provavelmente, de outros transtornos. De uma depressão, de uma ansiedade, ela não tem alguns pontos não estão muito bem resolvidos, porque não é natural você querer se isolar. Aí já tem uma demonstração de algo. Então, a gente entende que a gente não consegue hoje dar toda a atenção, mas como a gente expressar isso para a criança é importante. Sim. É o olho no olho, é explicar sempre, é escutar, deixar a criança chorar, deixar ela manifestar, deixar ela dizer o que ela está precisando. E se você não pode dar o suporte naquele momento, você fala assim, olha, eu não posso te dar esse suporte, mas eu posso te dar esse suporte. E digamos então que não deu. Errou lá atrás, entendeu? E eu estou sofrendo essas consequências hoje, com 30, 40, 50 anos. Como faz para resgatar essa falta de atenção, essa carência, esse buraco, essa ferida que foi criada lá depois? Então, hoje a gente precisa, quando a gente tem
A gente tem o vínculo seguro, que são as crianças que já tiveram cuidadores mais estáveis, Certo. né? Não que eles não erraram, não que eles, mas foram mais estáveis, que é o vínculo inseguro, que a gente chama. E tem as pessoas do vínculo inseguro, que são as pessoas que evitam relacionamento e são as pessoas que necessitam do relacionamento, né? Tem os dois extremos. Então, hoje, a gente precisa criar ambientes seguros ao nosso redor. A gente precisa escolher muitas amizades que a gente tem. A gente precisa escolher os ambientes que a gente convive, que a gente vive. A gente precisa aprender a expor as nossas necessidades para outra pessoa. Mas aí é que tá. Como que eu vou fazer isso se a minha necessidade de criança foi berrar para ser ouvido? No relacionamento, normalmente, eu vou ser muito dependente. Eu vou ser aquela pessoa que a vida vai cair se no relacionamento não tá bom. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, e eu preciso aprender a expor isso. E eu preciso aprender a me regular. A entender que o fato da outra pessoa não estar presente não tem a ver necessariamente comigo. Não é porque eu não sou bom o suficiente, porque o que acontece com o sistema, nosso cérebro? Ele vai lá pro sistema que está rodando primitivo e fala assim, você não vai sobreviver se você vai ficar sozinho. Porque você está berrando e ninguém está te atendendo. É bem primitivo o nosso cérebro ainda. Imagina que a gente só está há 500 anos aprendendo a ter resultados mais prolongados e não aquele resultado imediato. Da caça, da comida, eu vou e faço. Hoje eu trabalho, eu ganho meu pagamento daqui a 30 dias. Então, mas isso é muito recente. Então, nosso cérebro ainda ele é primitivo. Então, a gente precisa treinar, a gente precisa se regular, a gente precisa aprender como fazer isso. Normalmente, isso é feito em terapia. Mas escolher muitos ambientes que eu convivo. Escolher as pessoas. Só que, normalmente, a pessoa... Aí é que tá o ponto. A pessoa que vai se relacionar com, por exemplo, uma pessoa que necessita de atenção, que é mais dependente emocional, ela vai querer se relacionar com uma pessoa, ela vai ser atraída por uma pessoa que não está disponível. É aquela máxima de que quando te querem você não quer, quando não te quer você quer. Que esse é o maior... Ai, que dá um rio. Por isso que é o maior problema do relacionamento. Eu sou uma dessas. João, que é Maria, e Maria, que é... Bom, eu sou uma dessas, que se a pessoa me procura demais, me manda muito mensagem, bom dia, boa tarde, tá fazendo... Me apavora. Me apavora que eu falo, meu Deus, eu sei que são traumas meus. Eu já me dá um gatilho que eu falo, se ele tá me mandando esse tanto de mensagem, é porque ele quer que eu mande eu mesmo, e eu não vou mandar. A pessoa tá querendo satisfação da minha vida, meu itinerário, eu fui, eu comi, eu bebi, não vou. Aí hoje eu já consumi. Primeiro me dá um ranço, já me dá um ranço, entendeu? Famoso, né? Não pode, legal ver. Tá me mandando mensagem demais, me deu ranço. Aí eu, agora, com a maturidade, eu explico. Falo para a pessoa, falo, olha, eu não dou conta dessa demanda toda. Eu não consigo te responder com tanto, até porque, além de outras funções, não é da minha personalidade. Se a pessoa entender, vai ser lindo. Se ela não entender, compreende. Por outro lado, se me deixa de lado também, me dá outro ranço, entendeu? Como assim? Não vai me mandar nenhuma mensagem. Então tem que ter um equilíbrio, sabe? Tem que sentir que eu sou importante, que aquela pessoa se importa e me dá uma certa atenção, mas eu não sou tudo na vida dele. Porque se me der muita atenção, já vou, não faz outra coisa, tá pensando só em mim, daqui a pouco a pessoa tá dependente de mim. Então, Sou muito louca? não, na verdade... Posso falar, doutora? Posso falar? Na verdade, o que acontece, né? A gente tem dentro dos vínculos, né? O inseguro e o seguro. O seguro, por outro lado, ele entende que o excesso toda hora não é saudável. Certo. A ausência também não é saudável. Então, você leva a pessoa por um caminho de equilíbrio. E como você faz isso hoje, você faz conversando. Sim. Você vai se colocando à disposição para conversar, para explicar. Esse é um dos caminhos. Mas isso, hoje. Antes não. Mas isso a gente aprende com o tempo. Sim. E a gente aprende regulando as nossas emoções com outras questões da vida, que é onde eu faço o meu trabalho. Que é organizar e estruturar a vida da pessoa
para que ela não dependa apenas do relacionamento para estar bem. Mas é óbvio que você pode ficar triste quando você não tá bem no relacionamento. É óbvio, é humano. Mas não como acontece normalmente, que a vida Desvaloriza, né? Tem gente que perde até o emprego quando o relacionamento acaba. é, Tão mal que é preso na vida, né? exatamente. E outra questão, que é muito pontual, que eu ouço toda hora falar sobre, eu até tenho as minhas teorias, mas obviamente não sou uma especialista, o tal do dedo podre, que a gente, tanto no homem quanto na mulher, né? A pessoa sai de um relacionamento conturbado, às vezes até abusivo, e entra em outro com os mesmos problemas. Sai daquele e entra em outro. Tem pessoas que até as semelhanças físicas, né? Traz, de repente ela apresenta um outro namorado, você fala, eu tenho um primo que é assim, apresenta outro namorado, fala, mas gente, é igual aquela. Você até me confia. E aí a pessoa repete padrões. Qual é o princípio disso? Por que isso? Pensa bem, Patrícia, nós somos instintivos. Certo. A gente reconhece microexpressões, a gente não precisa estudar. O nosso consciente, ele reconhece microexpressões, ele reconhece um olhar. E o que que acontece? Por que que a gente fala que a gente tem dedo podre? Porque o que que a gente vai repetir? O padrão de vínculo de apego que a gente teve na infância. Certo. Então, se a gente teve um relacionamento, ou exemplos de relacionamento, os exemplos de relacionamento é um dos fatores. Tem vários fatores que fazem a gente ter o dedo podre, mas principalmente é esse aprendizado, vamos colocar assim, que a gente teve na infância de como é o relacionamento. Esse é o primeiro. E tem ainda o outro que é, se eu aprendi amor, que é hora ter e hora não ter, o que que eu vou buscar? Para ter, para não. Hora ter atenção, hora não ter atenção. Mas não é isso justamente que dá ansiedade. E aí a pessoa quer voltar naquele padrão de Porque é o que ela aprendeu. tá acostumada. Ela entende isso, amor. Entende hora ter e hora não ter. E é bem complexo para ela se livrar. Ela tem que estar muito disposta a fazer uma terapia, um treinamento com uma profissional como você, para ela se livrar desse padrão. Exatamente. Só que o que que ela busca? Agora vem a parte principal. O que que uma criança dessa busca? Atenção. Só que ela não tinha a atenção, todos têm, Certo. Então, quando toda criança ela vai buscar, toda criança vai buscar por atenção, como a gente falou antes. Certo. Mas agora, olha isso que interessante. O que a pessoa que evitou, que se tornou a pessoa que evita, ela não tinha atenção. Só que o que o ser humano por natureza busca? Relacionamento. Essa pessoa ela deseja o relacionamento. Ela deseja o vínculo. Só que ela aprendeu a se regular sozinha. Ela aprendeu que é perigoso eu depender de uma pessoa, entende? Então ela vai em busca, que é aqueles love bonds, ai que legal, que ótimo. De repente, quando a outra pessoa começa a corresponder, só vai embora. Até o love bomber, então ele não é uma coisa intencional. Nada, entendeu? Não, quando você está se relacionando com pessoas que aí tem uma disfunção, né? Quando a gente está falando de narcisistas, mas o narcisismo, ele precisa ter validação, análise psiquiátrica ou de um especialista. Você não pode falar que a pessoa é narcisista porque você lê um par de coisas. Porque é muito mais Recebeu o profundo. cortezinho de 30 segundos do Instagram e você já rotula aquele seu São namorado narcisista. Porque tem uma porção de coisas que acontecem na vida da pessoa que vai fazendo ela ter medo de se relacionar. Entendeu? Então, a pessoa que evita relacionamento, ela vai se atrair pela pessoa que dá muito afeto. Porque ela não teve. Uau, que incrível receber afeto. Daí a pouco ela se bloqueia. Ah, se bloqueia. Por quê? Porque eu não sei lidar com isso. E aquela que estava oferecendo afeto se frustra porque a pessoa sumiu. Mas ela gosta daquilo. Que loucura. Entendeu? Acaba virando Porque a pessoa ansiosa, que é o apego ansioso, ela não sabe se regular. E a pessoa evitativa, ela se regula maravilhosamente bem.
Ai, que admiração disso, nossa, porque isso se torna uma admiração pelo outro. Eu admiro essa pessoa, porque ela tem uma independência, Segura. ela é segura, mas é uma segurança por fora. E internamente ela morre de medo de se entregar. Então, por que que eu tenho dedo podre? Porque eu sempre busco me relacionar com aquilo que eu não tenho, para me preencher. Por isso que a pessoa tem que primeiro se tratar, se preencher, para depois entrar em um relacionamento. Sim. Porque como você vai estar, todos nós somos um pouco dependentes emocionais. Certo. A gente tá, nós duas aqui, ó, bem vestida, porque a gente quer causar uma boa impressão. Nós estamos preocupadas com o que os outros vão pensar da nossa aparência. Por isso que a gente se arruma. A gente tem uma dependência, mas não é uma coisa que nos prejudique. Então a gente não pode falar assim, eu sou independente, mas não existe. Precisa de uma aprovação. Sempre precisa de uma aprovação, porque na ancestralidade a gente precisa ser aprovado para estar dentro de grupo. Então isso é da natureza humana. Certo. Né? Então, essa dependência emocional, quando ela é exagerada, quando eu dependo do outro, que daí entra na vida profissional, são aquelas pessoas que sofrem burnout, que trabalham demais para se provar demais. Se exigem demais. Se exige demais, está sempre em busca de reconhecimento, está sempre em busca de aprovação, nunca está bem aí. Ela está sempre preocupada com o que vão pensar, ela está sempre tentando agradar, então ela sempre está em exaustão nessa pessoa no trabalho hoje. E a outra pessoa, por outro lado, ela é aquela pessoa que às vezes aparenta um descaso com as coisas. Nossa, será que eu vou fazer uma parceria com essa pessoa? Porque parece que essa pessoa, não importa se essa pessoa tá, né? Então, as pessoas que mais têm, são mais bem-sucedidas normalmente. Eu tô falando bem-sucedida, não tô falando que tem condição financeira excelente. Certo. Tô falando bem-sucedida na vida. Que tem uma família, que tem um relacionamento, que tem um trabalho que gosta, que tem saúde. Essas pessoas chegaram no nível de segurança, de equilíbrio. Entendi. Elas conseguem se relacionar bem com o outro e com elas mesmas. Elas colocam o limite até onde eu me entrego e até onde eu tenho a minha independência. Então, a gente precisa aprender a ter a nossa independência e tem gente que não consegue viver sem outra pessoa. Então, os extremos, eles não são saudáveis. Eu querer viver sozinha, sem ninguém, e eu precisar de alguém para viver. Mas a gente sabe que ter um relacionamento amoroso eleva a vida de uma pessoa. Olha só. Porque quando a gente está em parceria, os nossos hormônios, né, a nossa vitalidade sobe. A gente tem muitas químicas sendo produzidas pelo cérebro de segurança, de incentivo, de aprovação. E tem alguém aí olhando e me dando um feedback. Tem alguém ali me vendo e falou, oi, não vai por esse caminho aqui, porque pelo que eu te conheço, não vai dar bom. Tem alguém te olhando e você se sente o quê? Pertencente ao grupo para sobrevivência. Por isso que os relacionamentos, eles são importantes. Sabendo disso, sabendo que relacionamento é importante, cientificamente comprovado que as pessoas têm que ter um relacionamento amoroso. O que está acontecendo é que as pessoas não estão se relacionando. Porque o que eu mais vejo e não é só sobre aqui, pode ser que seja mais pontual, mas eu tenho amigas, amigos que moram em outras cidades e que descrevem isso, indiferente da idade. Pessoas jovens procurando relacionamento, homens e mulheres que não se conectam. Por algum motivo, parece que está todo mundo desencontrado. Sim. Tanto, às vezes eu tenho as minhas teorias que são os aplicativos de relacionamento, que é tanta opção que a pessoa até se perde, ela fica confusa. É igual quando você vai assistir, porque virou um cardápio, né? E eu não estou criticando, eu já usei, enfim. Mas é como você vai assistir um Netflix. São tantas opções que quando você vê, você está mais tempo escolhendo o filme do que de fato assistindo o filme. E os seres humanos acabaram virando isso. São tantas opções no aplicativo que às vezes você passa mais tempo dando match ou não match ali na pessoa, dando like ou não, do que de fato se conhecendo, conversando com essa pessoa. Em que momento nós estamos, então, Amanda, que a gente sabe que é importante, tá todo mundo buscando, mas ninguém se conectando. Aí a gente vai entrar num ponto bem delicado, Patrícia. Porque existe uma manipulação para a gente chegar nesse lugar. Como assim?
descobriram que o nosso cérebro primitivo, ele era feito por recompensas imediatas. Certo. Comentei com você que há mais ou menos 500 anos a gente já está aprendendo a desenvolver a recompensa, a recompensa mais prolongada, Certo. a manter as coisas, a construir coisas, a entender que isso é saudável. Se você pensar que, em média, o normal de um ser humano era se relacionar com 1 a 2 pessoas ao longo da vida, imagina hoje o que está acontecendo. Então, o nosso sistema de recompensa imediata, ele está sendo alimentado constantemente, fazendo a gente voltar a estados primitivos. Eu preciso agora disso. E como que eu vou sair se isso vicia tanto quanto uma cocaína? Entendo. Como que eu vou sair disso? Por que eu falo que é intencional? Porque da onde se ganha dinheiro hoje? Qual o lugar que mais se ganha dinheiro hoje? Se não é na internet. Sim. Como que eu faço para manter alguém na internet? Deixar ela sozinha em casas. Só ali, ó. Isolando ela, fazendo ela ter necessidade, medo de ficar sozinha e buscando na internet a solução Qualquer coisa. de prazer imediato. Então, quando eu tô ali vendo várias pessoas, e o que acontece se eu tenho várias opções? Daí vem a questão do amor líquido, né, que falam tanto hoje em dia. Se eu tenho tanta opção, por que eu vou me desgastar em uma? Exatamente. Para que eu vou me desgastar? E outra, e aí entra toda a história de vida da pessoa, muito trauma. Por que eu vou me desgastar? Por que eu vou me envolver com isso? Se eu tenho outra pessoa, e aquela ilusão de que a grama do vizinho é mais verde, né? Eu acho que você tocou no ponto fundamental. Para quê? Porque eu acho que eu já me peguei nisso. Tipo, o que eu quero com esse problema, sendo que a gente não se dispõe a resolver nenhum problema mais, porque tem tantas opções, né? A vida sozinha está tão mais tranquila, né? A gente pensa. E acaba que uma bermuda estampada, que eu comentei com você, isso está sendo tão superficial, tão absurdo, que eu conheço, citei para ela anteriormente, uma amiga, que ela desistiu de um homem porque no primeiro encontro ele chegou com uma bermuda estampada. Ela não deu chance para ele mostrar quem ele era, porque ela achou mal vestido, achou horroroso, achou deselegante, achou qualquer coisa, uma bermuda, uma simples bermuda estampada. Imediatismo. E aí é um exemplo de inúmeras situações que têm se acontecido, que a gente ouve, tem inúmeros relatos de pessoas que desistiram de sequer conhecer alguém. E aí eu, às vezes, me questiono quando eu fiz isso, que devo ter feito, e quando alguém fez comigo. Entendeu? Que eu disse, Sim. porque, sei lá, porque meu cabelo estava puxado para o lado e não, Você não tava com a unha feia? que não tá, essa quebrou hoje, né? Não, eu que não fiz nada, porque não estava com a unha feita. Não, essa mulher é desleixada. E nem entende o que aconteceu com aquela semana de aquele dia, né? Não, então, acho que é bem isso que você falou. A falta de disponibilidade de resolver, viramos imediatista. Viramos imediatistas. Mas como não virar imediatista se eu tenho informações o tempo inteiro novas, a qualquer momento, a qualquer disposição? Então a gente está meio que sendo um ratinho de laboratório, entende? E isso é muito perigoso para o relacionamento amoroso. Isso é muito perigoso para relacionamentos em geral. Até para o relacionamento da gente com a gente mesmo. Então, esse vício que a gente tem nas telas, ele é proposital. Ele tem uma intenção, assim, fala assim, é para juntar pessoas, para atrair pessoas. Nunca se sentiu tão só com tanta opção aí à disposição. Sim. A história dos estudos é que as pessoas nunca se sentiram tão só quanto hoje. Tá aí tudo à disposição, tudo fácil pra gente. E a solitude, por falar em só, hoje se fala muito nesse romantismo da solidão e da solitude, a minha solitude. Eu me considero uma pessoa muito feliz na minha solitude, isso não quer. Tá lindo, né? Maravilhoso. Desculpa. Isso não, mas é de arrancar suspiros mesmo. Daqui a pouco o sol desce, fica mais dourado aí. Mas, como eu estava dizendo, eu me sinto feliz, não que eu esteja fechada para relacionamento, não é sobre isso.
Então também não estou assim no desespero procurando. Mas me sinto muito feliz na minha liberdade, da minha solitude, de fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Então, o romantismo, ou é realmente possível a pessoa ter uma solitude feliz? Não, é importantíssimo. Você estar bem com você é extremamente importante. É aí que você caminha para a segurança no relacionamento, entende? É você aprender a viver a sua vida com você. Nos momentos que você precisa estar com você e no momento que o outro precisa estar com o outro. É Certo. você saber o que você vai fazer com o seu tempo. É você construir o teu espaço que é importante para você. É você não se perder na vida do outro. Né, porque senão você fica naquele desejo de vivenciar uma vida, de ter uma vida, de realizar uma vida, mas eu estou ali apegada à vida de outra pessoa. E aí aquela sensação de vazio constantemente. Só que tem que cuidar para a solitude não virar solidão e egoísmo. Facinho, né? Facinho fazer isso. E isso também não é saudável, porque isso traz doenças emocionais, não só emocionais quanto físicas. Então, qual é o limite disso? É você não se fechar para ter relacionamento com outras pessoas, porque eu posso falar que eu sou essa pessoa também. Eu posso ficar uma semana sem sair de casa. E eu vou estar incrivelmente bem, sim. Só que eu sinto, de repente, que os pensamentos eles começam a ficar um pouco estranhos, assim, quando a gente fica muito tempo só. A gente começa a sentir falta de outras coisas. E as pessoas podem se tornar consumistas para suprir isso, entende? Então pode desengatilhar aí outras coisas, entende? Quando você se isola das pessoas. Então, eh, o ideal é você se colocar, se esforçar a sair com pessoas, a conhecer pessoas e também olhar um pouco para você e pensar assim: "Puta, eu não sou perfeito, eu não sou perfeita. Eu tenho defeitos e eu gostaria de ser recebida nesse defeito. Eu gostaria de ser compreendida aí. Porque não compreendeu o Por que não compreender o outro?" E aí vem esses vídeos que eu tenho pavor, e eu comecei os vídeos justamente por isso, o pavor de se não respondeu é porque não quer. Não! Se não respondeu é talvez porque tá com medo, ou porque viu uma atitude em você, ah, então é fraco, então é fraca. Não! Você nunca vai se relacionar se você colocar todo mundo dentro do mesmo saco. o que é feminino, o que é masculino, o que a mulher deve fazer, o que o homem deve fazer. É tanta regra, né, que tá Mas colocando hoje. isso não quando você coloca isso como algo taxativo. Mas a gente precisa entender que sim, existe a parte do feminino, porque a nossa estrutura não é igual, você sabe, você é Sim. persona. Exatamente. O modo como a gente constrói músculos não é igual. Quando a gente está no período menstrual, a gente não rende. Então a mulher ela é delicada, porque ela tem uma facilidade para certas coisas e o homem tem uma facilidade para outras coisas. Então a gente precisa unir essas forças. E ciúmes. Existe também um romantismo. Eu hoje me considero uma pessoa do zero ciúmes. Eu me apavoro com quem sente ciúmes. E existe um romantismo do ciúme ser cuidado. E eu falo, não, gente, ciúmes não é cuidado, ciúmes é controle. Tá, uma especialista. Em um relacionamento é saudável ter ciúmes? É nocivo? Até onde as pessoas romantizam os ciúmes? Até onde os ciúmes realmente não deve existir? O ciúmes é falar assim para outra pessoa: "Você não pode viver nada que não seja comigo", né. Perfeito. Mas você pode fazer é óbvio que você pode demonstrar que você não gostou de uma atitude do outro. Certo. E isso é interpretado como ciúmes. E às vezes não é, simplesmente. E não é, e é colocar limites. Só que as pessoas que vão manipular por uma questão de necessidade da dependência emocional, elas podem utilizar isso como "estou cuidando", entendeu? Mas é entender assim, dentro do outro, o que é válido e não. E precisa ter esse acordo do relacionamento. Precisa conversar no relacionamento. A gente precisa acordar coisas. Até onde vamos? Então, quando eu vejo uma atitude que eu não gostei, eu preciso colocar. Por que que eu não gostei? Olha, quando você fez isso, eu senti isso. Como que a gente pode fazer para resolver isso? Certo.
né? E se para mim aquilo rompe, daí é outra área que nós vamos. Quais são os seus princípios e valores? Por isso que se conhecer é muito importante. Nos meus atendimentos, quando as pessoas chegam para relacionamento, uma das primeiras coisas que eu faço é um trabalho de dias, são sessões que a gente desenvolve toda a questão de vida da pessoa para ela encontrar quais são os valores e princípios dela. Porque se o outro rompe um valor seu, Já era. é muito difícil você conseguir ficar nesse relacionamento. Mas é você entender se isso é de fato um valor ou é uma característica do teu apego. Tento. A liberdade em excesso, ela também não é saudável no relacionamento. Sim. Né? Então, se eu tô me relacionando, aí entra conflito. Se eu sou uma pessoa que eu sou ansiosa, eu me relaciono com uma pessoa que é evitativa, o que que acontece? O evitativo, ele tem uma liberdade extrema que eu posso confundir com traição. Achar que a outra pessoa tá me traindo. Ou falta de interesse. Ou falta de interesse. A gente tá falando de ciúmes, né? Sim. Então, onde você tá? O que você tá fazendo? Por que que você não me ligou? A pessoa tá ali vivendo a liberdade dela em extremo, porque evitativo é extremo, lembra sempre disso. E o ansioso tá entendendo aquilo como um abandono. Se você tá me abandonando é porque você encontrou outra coisa melhor que eu. E aí vem cenas de ciúmes, crises de ciúmes, de insegurança. Gente, tô vendo vários casais, várias pessoas, vários. O Will tá fazendo assim, que ele tá se enxergando. Já vi pessoa que eu conheço nisso aí, exato. Já me vi aqui, né, aí já fui a ansiosa. E a gente pode transitar, Pode transitar. porque eu acho que eu já fui essa, ansiosa, já fui. Ou tenho desorganizado. E hoje você é os dois. Então eu sou os dois. A minha cara, pronto, desorganizado, falou tudo. Porque agora eu me sinto nesse momento evitativo, tipo assim, tô aqui vivendo minha liberdade, me deixa, não tô fazendo nada de errado, me abandona. Então dá para ser os dois em momentos da vida. Uma hora eu sou ansiosa, outra hora eu sou evitativa. Em momentos da vida, fases da vida, Não, então. pode desorganizada mesmo, até nos pensamentos. Então, tem a questão de ter desenvolvido, né? Aí isso a gente precisa analisar como foi o teu histórico de vida, Certo? porque normalmente são casos que a pessoa sofreu abuso, não necessariamente sexual, Sim. vários tipos de abuso, negligência, né? Que ela nunca sabe o que esperar, né? Então tem uma questão ali. Mas o mais comum é o ansioso evitativo. Só que uma pessoa que que desenvolveu o apego ansioso, no decorrer da vida, ela pode trabalhar e ir para um seguro, e de repente, por questões traumáticas, ela pode ir para um evitativo. Perfeito. Que sentido. Sempre tem um caminho que a gente percorre, E todos eles a gente consegue curar. todos eles a gente consegue. Não é, não é Claro, a perfeição nunca vai se curar, né? A gente a gente equilibrar, a gente rever. Eu sempre falo assim, caminho a um vínculo seguro, é caminhar a um vínculo seguro. A gente sempre pode caminhar a um vínculo seguro. nos dias de hoje, com tanta interferência, com tanto ruído, com tantas opções, é romantismo? É ingenuidade acreditar que um casal, um homem, uma mulher, duas mulheres, dois homens, não importa qualquer que seja o gênero, mas que dois seres humanos podem ser felizes e fiéis romanticamente? Se você esperar que a felicidade e a fidelidade significa não ter problemas, é romantismo. Certo. Porque sempre vão ter problemas para se resolver. Imagina que são dois universos se juntando. Uhum. Hoje o que a gente tá falando mais em homem e mulher, Certo. né? Existe homem com homem, mulher com mulher, sim, mas hoje Seriam as mulheres a gente tá conversando, né? a gente tá falando, né, mas eu tenho muitos homens que são, bissexuais, mulheres são bissexuais e que são homossexuais. Eu trabalho muito também com esse público, mas aqui nesse caso a gente tá falando de heterossexual. Então, se a gente entende, que são dois universos, o feminino e o masculino, hormônios diferentes, criações diferentes, às vezes culturas de cidade, estado, país diferente.
necessidades diferentes. A mulher tem uma necessidade, o homem tem outra. Sim, Vai ter conflito, vai ter atrito. certo. Então não adianta eu pensar que pelo meu relacionamento ele ter pontos difíceis, momentos difíceis, eu não tenho um bom relacionamento. De vez em quando ter vontade de arrastar a cara do marido no asfalto, Já não é um problema. Três tapas na cara, arrastar no asfalto. botar numa caixa, mandar para Madagascar. Não é que problemas vão acontecer. Mas a gente vendo, não é romantismo, então acreditar que pode ter um relacionamento saudável e fiel. Porque o que eu mais ouço hoje, que é muito horrível, inclusive, são as pessoas falarem assim, não, fidelidade acabou, não existe mais. No entanto, eu conheço pessoas monogâmicas que Mas, são Patrícia, fiéis aos seus parceiros, mulheres e homens. por que você vai ser infiel se você tem o que você precisa naquela relação? É o que eu penso. Uma mulher, ela começa a ficar muito chata se ela fica preocupada que não tem xixi na feira. O que é isso? É não ter uma vida interessante. Exato. É você não ter amizades, é você não ter um hobby, é você não cuidar da sua saúde, é você não dormir bem, é você não se alimentar bem, é você não se informar, não fazer um curso, não ter assuntos. O homem admira a inteligência feminina. Mas o que a mulher está fazendo hoje? Corpo. Corpo, corpo, corpo. Então a mulher, na tentativa de atrair o homem com o corpo, o que ela está estimulando nele cada vez mais? Visual apenas. O visual apenas. A mulher mesmo está dando um tiro no pé. As mulheres estão se dando um tiro no pé hoje mesmo, entendeu? Mas quando você vai conversar com um homem, que eu recebo homens, né, nos meus atendimentos, eles falam assim, Amanda, eu quero paz no relacionamento. E eu mais ouço Eu quero as poder próprias falar. as próprias mulheres falando, homem só gosta de mulher louca. Não, ele fala, eu quero. Mas aí é homem disfuncional, concordo? Tem alguns. Porque a loucura, ela é encantadora para despertar vários gatilhos. Entendeu? Então ele vai despertar uma disfunção ali. Entendi. Ele vai te dar o que não é viciante, o que faz a droga? Ela te dá um pico de recompensa e te tira a recompensa. O que faz a loucura dentro do relacionamento se não é isso? É viciante, óbvio que é viciante. Mas é satisfatório? É o que te deixa bem? E o sexo da reconciliação para essas pessoas é incrível, né? Um céu. Ligam, se matam, tem aquela energia. Esse final de semana eu tive uma conversa com uma pessoa que falou assim, mas como é que eu vou fazer para ficar com a mesma pessoa? É uma pessoa que não se relaciona. Como é que eu vou fazer para ficar com a mesma pessoa há 3 anos? As pessoas não entendem isso. Como não? Dentro do teu próprio relacionamento, você precisa investir. Você precisa entender que aquela pessoa, porque ela tá com você, ela não tá conquistada para sempre. É você entender que você tem que conquistar aquela pessoa todos os dias. Que às vezes é muito mais difícil do que conquistar um a cada semana. Exatamente, mas porque ela tá ali presente, não significa que ela vai estar ali No dia seguinte. no dia seguinte. Então você precisa conquistar isso, porque a conquista ela mantém as coisas acesas. Então o que você vai fazer? Você vai se arrumar? Você não vai ficar desleixada? O homem vai cuidar do corpo, vai cuidar como trata a mulher, porque a mulher também trai. Quando o homem é desleixado, quando o homem não escuta. De igual para igual, não? Eu não vejo diferença, né? Eu vejo diferença no modo e nos motivos. A gente trabalha com pessoas, trabalha muito mais com mulheres, e eu acho que traz de igual para igual. Tem Só vai mudar as características da ação, que o homem às vezes é mais descuidado, a mulher às vezes ela é bem mais cuidada. Para um homem pegar uma traição é muito mais difícil do que para uma mulher pegar uma traição. sem dúvida alguma. Por quê? Porque a mulher é mais cuidadosa. E aí entra um ponto que é muito importante no relacionamento. Os homens, muitos homens não costumam escutar as mulheres. E os relacionamentos que mais dão certo, você vai ver isso, são os homens que entendem que a mulher tem essa percepção do cuidado de mexerinho que tem alguma coisa errada ali, Sim. sabe? Então, é aproveitar a potência da mulher nos negócios, nesse lado, é dividir com ela. E os homens pedem por isso. Ó. Eles falam, Amanda, eu quero uma mulher que eu possa contar as coisas, que possa conversar as coisas. Eu não quero levar problemas para casa, porque é o homem provedor, né, que cuida do lar. Eu não quero levar problemas e falta. Eu quero ter alguém ali para conversar comigo. Fica até se ouvindo, né, quando a pessoa
qualquer um, quando ele está falando, só o fato dele estar falando para a esposa, muitas vezes ele está se ouvindo e já está arrumando a solução. Ele não quer a solução dela, às vezes ele quer ouvir o que ela pensa, para ele mesmo chegar a uma conclusão, Uhum. né. E às vezes ele precisa ficar no mundo interno dele, precisa entender isso. E por isso que isso chama a paz. Qual que é a paz do homem? É poder ficar no mundo interno dele. E o que que acontece? A mulher chega em casa: "Por que tu não fez isso? Por que tu não fez aquilo? E por que o filho? E por que a conta? E por que", e começa aquela coisa de você: "Meu Deus, me dá 5 minutos, socorro", porque o homem ele precisa disso, o sistema dele funciona assim, mental. A mulher ela resolve, ela tá conversando aqui, daí ela tá olhando o filho que tá lá, daí ela já tá pensando na lista de amanhã, ela consegue dar conta disso. É impressionante, né? Mas é porque a formação cerebral é diferente, entendeu? A Como a gente consegue facilidade. fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, o homem, quando ele precisa de paz, é isso. E ele vai te buscar quando ele precisa de um conselho seu. Os homens inteligentes vão atrás de um conselho da mulher, ouvir elas. Aí é que tá o relacionamento. É quando a mulher sabe dar esse tempo, é quando a mulher cria a vida dela. E quando ele sabe ouvi-lo, né? Sabe que para ela é importante também. É porque o homem, que se Veja- você chega com um problema, ele vai querer dar a solução. E não, ela precisa falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Às vezes Daqui a pouco ela para. Ah, é verdade? Nossa, e o que que você fez? Olha, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, se quiser minha opinião. Quando ambos conseguem entender isso, é sensacional. É sensacional. E aí dá certo o relacionamento. E aí o sexo vem do lugar certo. Entendeu? Não dá. E por que que vai procurar fora? Aí quem vai procurar fora é quem teve problema lá atrás com a mãe, né? Teve muito problema lá atrás. Então, e nada basta, aí precisa de tratamento, precisa de terapia, né? Precisa quando tem tudo ali perfeito e não consegue ficar. Sim, dá pra fazer uns 2 episódios, né, amigos? Não dá, já estão fazendo uma terapia em grupo aqui, tem tanta coisa que eu perguntar pra ela. Raquel, vamos tomar Vamos! nós comemorar esse momento? Então, inclusive no dia 26 de novembro, aqui em Balneário Camboriú, a gente vai ter esse encontro para falar sobre vínculos, sobre relacionamentos, sobre como isso afeta o nosso dia a dia, como parar de deixar afetar tanto e construir uma relação funcional. Inclusive, a Patrícia é convidada, ela vai estar junto lá nesse dia também falando sobre questões de como a gente se realinhar através de respiração, através de algumas práticas, essa ansiedade que a gente tem. Então fiquem de olho aqui nas nossas mídias, né, na da Patrícia, na minha, que é Vestida por um Café, para você ter mais informações de saber como você pode participar, porque as vagas são limitadíssimas, é um grupo super pequeno, porque a atenção, ela precisa ser de qualidade. O trabalho que eu faço é com mulheres, do assoalho pélvico, respiratório. Para homens também serve, claro, são exercícios diferentes, que vai melhorar a entre outros benefícios, um dos benefícios é melhorar a performance sexual. Aí pensa, você tá com o emocional em dia, tá com a performance em dia? Ah, Para quê? tem relacionamento que acabe, mas um brinde. Um brinde. Muito obrigada. Obrigada a você por me Um brinde aos relacionamentos. ao amor, ao amor funcional. Ao amor. Ai, maravilhoso. Ao pôr do sol. Ai, agora a gente vai ficar aqui, curtindo esse pôr do sol, porque ela se perdeu, coitada. Ela não podia ter se conectado comigo, que agora eu tenho 1.000.000 de perguntas para fazer para ela. Eu tenho que agradecer a FG de Grill, que nos proporciona esse cenário maravilhoso. Agradecer nossa nova parceira aqui, Butchá, que nos proporciona esse brinde super saudável. E você que está aí sempre me acompanhando, assistindo, curte, compartilha, segue a rede social da Amanda, ela tem vídeos incríveis que vão te dar. Não tem nenhuma regra nela, não fica colocando regra, faz isso, faz aquilo. Mas são insights poderosos que você pode evoluir na sua vida conjugal ou proporcionar um relacionamento saudável para você e para o seu parceiro, parceira. Beijo, até a próxima.